Semanas atrás, um vídeo foi postado neste canal revisando as alegações contra Wilbur Soot, com várias personalidades de alto perfil na comunidade, apoiando sua acusadora, Shelby. Porém, na época, ninguém imaginava que essas acusações resultariam em um efeito dominó que expôs as sujeiras de vários criadores de conteúdo famosos diante da World Wide Web. O caso mais notável entre estes envolve o popular youtuber de Minecraft, George Not Found, levando à destruição prematura de sua carreira. Para responder o que aconteceu, como sempre, precisamos voltar um pouco no tempo. Veja, similar ao caso de Wilbur, a carreira de George decolou devido ao seu envolvimento no Dream Survival Multiplayer. Ao contrário de alguns colegas, ele permaneceu fiel às origens e manteve audiência ativa no YouTube e Twitch. Ele colaborou com grandes criadores como MrBeast e é fortemente associado ao Dream, tendo morado com ele por um longo período. As coisas iam bem até surgir uma controvérsia recente, ameaçando destruir tudo o que ele tanto se esforçou para construir. Isso também gerou um grande debate sobre a ética da cultura do cancelamento e a fácil disseminação da desinformação. Em 9 de março, a streamer do Twitch, Kate Bugs, tweetou que estava contando sua história ao vivo, sugerindo que havia mais por vir, semelhante ao que aconteceu com Mr. Soot semanas antes. Logo depois que Kate começou a transmissão, ela relatou uma experiência negativa que teve em uma convenção no início do verão de 2023. De acordo com o relato, ela e amigos foram convidados para festas no quarto de hotel de um famoso youtuber em 2 ocasiões distintas, sendo que a má conduta mais séria ocorreu no segundo encontro. Ela afirmou que, apesar de ter recém-completado 18 anos na época, foi embriagada e sexualmente agredida por outro criador de conteúdo muito mais velho, relembrando vividamente sua experiência com muitos detalhes descritivos. No ano passado, no início do verão, fui agredida por um criador de conteúdo significativamente mais velho e popular. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e concluído o ensino médio poucas semanas antes. Ao chegarmos no quarto do hotel, encontramos o criador, a garota com quem ele conversava e seu melhor amigo. Os dois e nós 3. Nada demais aconteceu na primeira noite, apenas bebidas e conversas numa mesa. O amigo do cara flertou comigo a noite inteira. Como era o mais velho, presumimos que não sabia minha idade. Mais tarde, aquela noite, quando eu saí, recebi mensagens diretas dele no Instagram, e na minha biografia do Instagram, em negrito, estava minha idade, 18, confirmando que ele... Sabia quantos anos eu tinha? Segundo Kate, no próximo encontro com os youtubers citados, ela e seus amigos já tinham bebido em outra festa e foram encorajados a beber ainda mais ao chegar. Após ficar muito intoxicada, ela sentou ao lado do criador que, segundo ela, estava flertando com ela anteriormente. Não é preciso dizer que a pessoa em questão era de fato George Not Found, sendo o anfitrião nada menos que seu amigo, Dream. Apesar de não ter dito sua idade antes, ela admitiu para todos durante o jogo de bebidas que ainda não tinha 21 anos. Isso, junto com as mensagens de George no Instagram, a fez crer que ele sabia sua idade sem dúvida. O criador do Minecraft tinha 26 anos quando isso ocorreu. Ela então descreve o assalto que disse ter ocorrido na segunda noite com seu suposto abusador, alcançando por baixo de sua camisa sem consentimento. Isso foi um pouco depois disso que eu recorri a jogar jogos no meu celular quando aconteceu. Do nada, eu senti ele deslizar a mão por baixo das minhas roupas, sentado ao meu lado no sofá na frente de todos. Ele disfarçou com um simples "Você é cócegas?" Eu tossi um não, ainda encarando para o meu telefone. Ele fez um jogo com o meu constrangimento, onde ele me tocava em certas áreas para me fazer perder o jogo de telefone que eu estava jogando. Segundo Kate, George se aproveitou de uma adolescente embriagada. Ela também entrou em mais detalhes sobre o que aconteceu depois que o alegado assalto ocorreu. Eu eventualmente tive que me levantar após muitos minutos para que isso parasse. Eu estava com medo de sair ou fazer uma cena por causa do constrangimento. Eu fui embora e o cara mais velho decidiu sair comigo. Caminhamos até os elevadores onde eu não entrei. Ele então fingiu que o elevador estava quebrado e que ele não conseguia sair, me dizendo para entrar no elevador para provar que estava quebrado. E depois de alguns minutos, ele terminou a noite com um palpite. Estou indo agora? Kate comenta sobre as consequências e revela que George seguiu flertando com ela por mensagens por um tempo após o ocorrido, porém aparentemente isso não resultou em nada relevante.
Embora inicialmente se considerasse sortuda por ter tido uma experiência cercada por criadores tão grandes, a streamer afirma que depois chegou a perceber o quão problemática a situação realmente era, resultando em sua eventual decisão de vir a público com sua história. Kate desabou em lágrimas várias vezes, aparentemente traumatizada pelos eventos relatados. Obviamente, essas acusações eram incrivelmente sérias e, naturalmente, atraíam muita atenção do público online em geral, que sempre estava pronto para pegar uma controvérsia sonora. Como no caso de Wilbur Soot, o nome de George não foi explicitamente mencionado na transmissão, mas logo as pessoas juntaram as peças sobre o ocorrido e os envolvidos, com base no contexto da história dela e na comunidade em que estava inserida. Quando as acusações contra o criador do Minecraft foram reveladas, a reação negativa do público foi rápida e severa, com muitos fãs de George se voltando contra ele e apoiando as alegações de Kate. Embora pareça confuso porque eles se voltaram tão rapidamente contra seu criador favorito, lembre-se que o público de George Not Found era composto principalmente de stans. Apesar de serem mais propensos a apoiar empreendimentos de pessoas envolvidas nesse espaço, sua natureza obsessiva é uma faca de dois gumes. Para contextualizar a cultura na qual ele se envolveu, ele foi muito criticado no ano passado por fazer uma piada durante uma live beneficente em memória de seu amigo Technoblade, que infelizmente faleceu. Isso é pra caridade, George. George da Selva. George. Este é um evento de caridade. Uma vez que você quer estragá-lo, tudo bem, mas... Eu não fiz nada. Oh, não fui eu. George, vamos. George, embora alguns argumentem que ele agiu de forma imatura e deveria ter sido mais cuidadoso, outros apontam que as pessoas lidam com o luto de maneiras estranhas. A reação contra seu comportamento foi desproporcional, com ele aparentemente recebendo ameaças de fãs desequilibrados no universo do survival multiplayer. Esta situação é um exemplo perfeito de como esses fãs reagem à controvérsia. Em vez de ouvir ambos os lados, eles se apegam a qualquer narrativa que sintam ser moralmente justificada, ignorando possíveis nuances. Este ponto foi mencionado em vários vídeos que fiz sobre os membros do Dream Survival Multiplayer e quase parece repetitivo até mencioná-lo, mas ainda é importante observar. Menos. Devido à natureza altamente divulgada das acusações feitas contra George, não demoraria muito para ele responder. Ao contrário de Dream, que se envolveu em várias discussões no Twitter antes de postar um vídeo respondendo às acusações meses depois, George optou por negar tudo em um tweet, prometendo uma resposta definitiva em breve. As respostas estavam repletas de detratores acusando-o de ser um abusador e aceitando a palavra de Kate como verdade, mesmo sem evidências sólidas. Apesar das expectativas de que ele honrasse sua palavra e respondesse no mesmo dia, isso não ocorreu. Sem uma resposta imediata, muitos seguiram a tendência, e a própria Kate respondeu à sua negação inicial dias depois, afirmando: "Nós dois sabemos o que aconteceu. É por isso que não durmo à noite sem lutar por capturas de tela para tentar distorcer. Você está assustado porque eu e os criadores conhecemos a verdade. Eu não tenho mais medo de você. Eu estive esperando tanto tempo para dizer isso, mas você é um maldito covarde. Adeus por agora." Este curto período de silêncio confundiu muitos, com espectadores questionando o que estava demorando tanto e o que ele poderia possivelmente ter como evidência para provar sua inocência. A espera terminaria em 11 de março, quando ele responderia oficialmente a tudo em uma transmissão ao vivo pré-gravada exibida em seu canal Twitch. Ele afirma que a monetização para a transmissão estava desativada. Ele também menciona que não fez a transmissão ao vivo no dia originalmente afirmado, pois queria dar uma resposta mais sólida com todas as evidências encontradas e se expressar adequadamente. Depois disso, ele aborda ponto a ponto a história da Kate com comprovantes. Essas 5 pessoas estavam em uma festa oficial após a VidCon, mas Dream não queria sair com eles. Ele até sugeriu que eles não deveriam vir, porque presumia que eles estavam se divertindo mais onde estavam. Eles o tranquilizaram de que esse não era o caso, eles estavam entediados e queriam que ele viesse. Sobre o desconforto dela com a diferença de idade, ele afirmou que, devido ao contexto em que se conheceram, não tinha motivos para acreditar que ela era menor de idade, de 21 anos. As pessoas que vieram eram de um evento com segurança muito pesada. Esta era uma festa oficial após o VidCon, e na verdade havia uma foto em que mostrava que eles tinham essa pulseira para maiores de 21 anos. Então, do meu ponto de vista, é um monte de maiores de 21 anos pendurados
George também negou a alegação de que ela estava desconfortável com suas investidas, afirmando que ela não usou o telefone para escapar do constrangimento do encontro nem do suposto assalto que ocorreu em seguida. Ele descreveu o evento de forma distinta, afirmando que ela não demonstrou desconforto, sorrindo frequentemente e parecendo apreciar o tempo juntos. Também é importante notar que ele também não estava sóbrio. Ela não aparentava desconforto. Ela estava rindo e brincando com todos. Na verdade, estávamos todos sentados no sofá do quarto de hotel, jogando esse jogo no celular dela. Eu e Katie estávamos na extremidade do sofá e estávamos abraçados. Mas eu coloquei minha mão na cintura dela por baixo da camisa. A maneira como foi dito faz parecer que aconteceu do nada, quando na verdade já estávamos abraçados há mais de 1 hora nesse ponto e não foi do nada. Levei cerca de meia hora para começar a mover minha mão mais para cima, e a forma como foi dito faz parecer que aconteceu de maneira instantânea e rápida. Eu fui muito cauteloso sobre isso e garanti que ela estivesse confortável durante todo o processo. Por fim, ele detalhou suas conversas após aquela noite, observando que frequentemente brincavam um com o outro nas mensagens e tiveram interações positivas por semanas. Ele também fez uma observação importante de que nunca tentou encontrar-se com ela pessoalmente, e que nenhuma conexão romântica se desenvolveu entre os dois, ou foi além do que aconteceu em seu encontro inicial, notando que não tentou prosseguir com nada depois de descobrir sobre a idade dela, e dando suas razões sobre por que ela pode ter vindo a público com suas alegações, em primeiro lugar. O que eu acho é que ela está cercada por um grupo de amigos que me despreza completamente, e ao meu grupo de amigos. Obviamente, ela contou a alguns dos seus amigos sobre o que aconteceu. E quando essas pessoas que estão ao seu redor me desprezam completamente, e ao meu amigo, eles obviamente vão olhar pra isso com desprezo. No geral, a resposta de George forneceu muito contexto e apontou contradições na história de Kate, enquanto o membro do Survival Multiplayer cancelado enquadrou o cenário como um encontro casual entre amigos que haviam brincado de jogos de beber. Kate o retratou como predatório, o que George negou, apesar de fornecer uma resposta concisa e detalhada. Muitos dos críticos do membro do Survival Multiplayer durante a situação se recusaram a mudar, continuando a caracterizá-lo como abusador. Contudo, há algo interessante a se notar. Se você olhar os comentários abaixo do reenvio da resposta no YouTube, notará que a grande maioria deles é de apoio a George, ou, no mínimo, entende as nuances da situação. Por outro lado, no Twitter, muitos seguem difamando seu nome, com tweets recebendo dezenas de milhares de curtidas. Apesar da oposição, principalmente de comentaristas que queriam mais evidências antes de julgamentos definitivos, eles eram minoria, e o assunto continuava atraindo cada vez mais atenção. Kate não se impressionou com o relato e respondeu a todos os pontos em uma longa publicação no Twitter. Nela, ela argumentou contra a perspectiva do George, alegando que, como ela estava sob a influência de álcool e nunca deu consentimento verbal explícito, o que ele fez violou seus limites pessoais. Ela afirmou que ele estar bêbado não justificava ele supostamente colocar a mão dentro da camisa dela de forma sexual. Ela examina outras afirmações de George, reiterando que suas ações estavam erradas e que a versão dela dos fatos era mais precisa. Um detalhe muito importante que ela desmentiu foi a afirmação dele de que não poderia ter possivelmente sabido sobre a idade dela devido a ela supostamente estar usando uma pulseira. Foi revelado que a foto era das mãos de sua amiga, e ela mencionou que a festa da VidCon da qual chegaram era para maiores de 18 anos. Na declaração de George, ele mencionou um amigo que conheceu pessoalmente pela primeira vez no encontro no apartamento de Dream para dar mais contexto. Na nova declaração de Kate, ela afirma que nem mesmo sabia o nome da pessoa e não o mencionou porque ele havia partido. É importante ressaltar que ela mostra capturas de tela da suposta mensagem recebida, onde ele parece destacar a diferença de idade entre ambos. Para ela, isso e as mensagens que ele enviou no Instagram provavam definitivamente que ele estava mentindo, ciente da diferença de idade. Ela também relatou que durante um jogo de bebida admitiu ter 18 anos, reafirmando que ele estava presente no momento. No final, ela ressalta que seu grupo de amigos não gostava de George e seus amigos porque ele estava culpando a vítima na situação dela. Também afirmou que as vítimas eram pressionadas a apresentar evidências para apoiar suas alegações, em vez de receberem o apoio necessário.
Embora se esperasse que George reagisse e explicasse as coisas como tinha feito antes, ele fez a surpreendente escolha de ceder a tudo, fazendo um tweet que dizia: "Desde que li a mais recente publicação da Kate, minha perspectiva sobre aquela noite e minha conclusão geral mudaram drasticamente, pois ela apresentou novas informações das quais eu não tinha conhecimento de forma alguma. Tenho muito mais a dizer, mas por agora, Kate, eu peço desculpas. Sinto muito. Realmente espero que você possa ouvir minhas palavras e tentar entender que eu não tinha nenhuma intenção ruim. Isso não muda o fato de que você foi machucada. Direi mais em breve." Basta dizer, inúmeros espectadores aproveitaram essa oportunidade para caracterizar George como admitindo tudo, com aqueles que inicialmente estavam do lado dele assistindo confusos das laterais, enquanto ele destruía completamente sua própria defesa sem nenhum motivo aparente. Para tornar as coisas ainda mais ultrajantes, um amigo de Kate também se adiantou e postou um vídeo chamando George, uma pessoa nojenta. Ok. Eu, meu amigo, chorei nos seus braços por isso e você está em transmissão negando isso. Negando o difícil que você causou a ela? Isso não é isso que você deveria fazer. Eu preciso de uma senha sem letras. Dream criou um espaço no Twitter para discutir as alegações. Como George era um amigo próximo, toda a situação era incrivelmente difícil para ele, eventualmente se desmanchando em lágrimas. Acho que se ele tiver algo a dizer, ele vai dizer. Não sei ao certo o que será. Ou o que ele vai dizer. Eu amo George. Eu acho que ele tem sido meu melhor amigo por muito tempo. Isso não melhorou a situação, e muitos criticaram duramente a atitude de Dream, alegando que ele estava fazendo todo o episódio girar em torno de si mesmo. Com a questão surgindo novamente sobre por que ele continuava sentindo a necessidade de se envolver em drama quando não era realmente necessário. Parecia ser o fim da saga de George Not Found. Ele foi acusado de assédio sexual, rebateu as alegações em um vídeo, mas após receber contra-ataque cedeu à pressão, admitindo seu erro. Dito isso, várias pessoas começavam a ficar céticas em relação à história de Kate. Um exemplo notável de seu relato dos eventos sendo questionado foi quando seu amigo Ghosty o defendeu. Algumas pessoas notaram discrepâncias nos relatos, com o comentarista do YouTube Cavos tweetando "Ghosty, o amigo de Kate, passa a esclarecer ainda mais." Na segunda noite, quando a suposta agressão sexual ocorreu, eles foram ao hotel do Dream com George sóbrio, contradizendo completamente Kate. Toda a história foi pintada por Kate como uma garota bêbada menor de idade que foi a um quarto de hotel e foi forçada a beber ainda mais e obrigada a participar de jogos com bebida. Isso altera completamente a narrativa que Kate tentava construir. Ela é apenas uma narradora totalmente falsa agora. O apoio ao lado de George começou a ganhar força, com muitos acreditando que todo o problema foi muito exagerado e que o que ocorreu não constituiu agressão. 26 anos abraça uma garota de 18 anos, 21, durante uma noite inteira, fazendo cócegas nela em um momento de brincadeira, segundo um tweet popular. Em que mundo isso soa como assédio sexual para uma pessoa normal? Enquanto o apoio a George aumentava e a narrativa de Kate se enfraquecia, muitos na internet ainda o consideravam uma pessoa horrível, baseado em suas próprias declarações. Apesar das expectativas de que ele sumiria da internet após o ocorrido, logo ficou claro que isso não aconteceria. Em 16 de março, George fez um segundo upload, defendendo-se de forma ainda mais exaustiva. Ele começa com ele renegando sua admissão à resposta da Kate. Como ele explica, o motivo pelo qual ele fez este tweet foi por causa da inclusão dela de uma mensagem de seu amigo. No entanto, isso também levou a uma revelação chocante. E aí? Então existe um texto que alegam ser seu. Sim, eu não enviei esse texto. Descobri sobre isso quando Você... me enviou. Eu sei que não fui eu, mas não sei quem foi. De onde eles pegaram. Isso... Você pode meio que me guiar através de qualquer coisa que você lembre de... basicamente o evento inteiro. I didn't really notice any like band binds or anything like Isso- that. Foi um pouco divertido. Talvez um pouco flertando. Eu percebi que vocês estavam apenas brincando um com o outro e se aconchegando no sofá, então definitivamente não parecia que ela estava desconfortável, sabe? Ele também continua a expandir mais sobre o aconchego que ocorreu entre o dois eu. Acho que muito do aconchego foi iniciado por mim, mas parte dele não foi. Eu também estava bêbado, mas minha impressão na hora era de que era muito mútuo.
Ela também diz que eu não sabia que aconchegar era um convite. Eu não acho que apenas aconchegar é um convite pra qualquer coisa. Eu mencionei o aconchego só porque é algo que ela não mencionou em seu stream original, e novamente é algo que eu acho que as pessoas precisam saber para entender o meu ponto de vista completamente. Ele admite algumas coisas. Ele pediu desculpas pelo desequilíbrio de poder entre os dois, esclarecendo que na época não havia percebido isso. Acreditava que estavam em igualdade de condições e que sua popularidade no YouTube não tinha sido um fator em suas interações, considerando-a apenas uma amiga. Ele também continuou abordando as críticas dela ao seu comportamento, especificamente o argumento dela de que ele não poderia ter entendido os limites consensuais dela. Citação. Você não me conhecia. Aparentemente nem sabia minha idade, mas sabia o que eu queria. Não, ele presumiu que era o que eu queria, porque eu não iria querer isso de alguém como ele. Isto definitivamente não é como eu penso sobre este tipo de situação. Eu nunca pensaria assim e, honestamente, é meio maldoso maneira de pensar. Ter a opinião de que pode fazer qualquer coisa por ser famoso, eu nunca pensei algo similar. Não acho que você está errado por supor que eu pensava assim. Obviamente existem pessoas que pensam assim, mas definitivamente não sou eu e espero que você possa entender isso. Ele segue falando que gostaria de ter sido avisado antes sobre o problema, notando o afastamento dos criadores. Em retrospecto, ele agora compreende que parte desse ostracismo pode ter sido resultado do boato sobre seu envolvimento com Kate, o que ele considerou não apenas uma injustiça com as experiências dela, mas também decepcionante, já que nem estava ciente de um problema inicialmente. No final da resposta, ele abordou o argumento da idade, expressando sua perspectiva sobre a diferença etária entre eles, o consumo de álcool por menores e as razões por trás disso. Por que ele não percebeu? Ela tinha 18 anos. Agora é mencionado que a Kate não estava usando a droga, era apenas a mão de outra pessoa. Nesses textos eles dizem, isso é uma citação, pulseira frouxa, para maiores de 21. Temos uma estratégia. Para explicá-la, essas pulseiras são feitas de modo que, uma vez colocadas, não podem ser retiradas sem quebrá-las. Mas é evidente que a segurança que deu as pulseiras às meninas não as colocou suficientemente apertadas. Isso mostra que nunca se pode ser cuidadoso demais e não se deve fazer suposições como eu fiz. Pela declaração de Kate, meio que parece que ela não fez. Ele pensa que estou mentindo sobre não saber que ela tinha 18 anos e meio. Ela mencionou isso em sua bio e eu enviei uma mensagem direta, então ela tinha certeza que eu sabia. Para contextualizar, como você pode ver nessa captura de tela, a idade dela está realmente em seu nome de exibição no Instagram. Hoje descobri que existem 2 tipos de conta profissional no Instagram. Existem contas de criador e de negócios. Por algum motivo, a conta da Kate era uma conta de negócios em vez de uma conta de criador. E estranhamente, na verdade, descobriu-se que as contas de negócios não exibem caracteres especiais de um nome de usuário no nome de usuário que é exibido. Devido aos caracteres especiais na idade e no emoticon, eles não apareceram no nome de usuário dela. Você pode ver isso em uma foto que enviei a ela durante nossas conversas, que mostra a idade dela. Não está exibida no nome dela. George fez concessões e pediu desculpas por alguns comportamentos de maneira que mostrou arrependimento genuíno, indicando que todo o incidente tinha sido um grande mal-entendido e desmentindo completamente outros pontos. Isso marcou uma mudança definitiva na opinião pública. Apesar da resposta falha de George, ele agora tem uma defesa muito sólida. Muitos no Twitter continuaram a martelar este ponto, mas outros ainda expressaram ceticismo. Nicolas Diorio, também envolvido na comunidade de comentários, fez um tweet resumindo toda a situação. No final ele concluiu, eu não consigo sentir pena desse cara. Ele é incrivelmente estúpido, totalmente mereceu essa consequência, e sua resposta garante que ele enfrentará uma multidão similar no futuro. Além disso, a comunidade do YouTube começou a pegar a história, com criadores proeminentes como Turkey Tom, fazendo análises profundas e exaustivas sobre as acusações. Tudo isso resultou em espectadores aguardando a resposta de Kate a George, que veio dias depois. Em 24 de março, Kate tweetou que daria suas considerações finais sobre o assunto em uma transmissão de 1 hora, desta vez muito mais irritada do que antes. Honestamente, essa transmissão apenas reintroduziu o que já havia sido estabelecido até então. Ponto. Mais um clipe se destacou. É uma fucking agressão sexual, ok? Não vou pedir desculpas, dizer que não é uma agressão sexual, que não sou uma vítima de agressão sexual. O toque que ele admitiu várias vezes
esse toque que ele admitiu que não pediu ou obteve meu consentimento antes de fazer, ele apalpou meus seios em um sofá com outras pessoas lá. Ele enfiou a mão por baixo da minha camiseta, sob meu sutiã, e apalpou, acariciou, chame como quiser. Ele apalpou meus seios. Embora ela tenha inicialmente alegado que foi agredida porque ele colocou a mão sob sua camisa, agora ela estava acusando diretamente ele de ter acariciado seus seios, o que era um novo fato que nunca havia sido mencionado antes. Primeiro ele segurou minha cintura. Depois ele tocou por baixo da minha camisa. Ele tocou por baixo do meu sutiã. Essa é uma informação vital. Por que essa história foi alterada tantas vezes? Muitas pessoas achavam que a história da Kate tinha mudado demais para ser confiável, mas ainda havia uma resistência significativa daqueles que acreditavam na culpa de George. Uma das principais respostas a este tweet inicial diz que a história não está mudando, mais detalhes estão surgindo, o próprio George admitiu que colocou a mão em sua camisa, ele não especificou onde, e é exatamente isso que ela está fazendo. Ainda assim, é claro que a oposição à narrativa cresceu com o tempo, com Cavos novamente intervindo, dizendo que o acusador, George não encontrado, Kate está de volta mudando sua história novamente, porque aparentemente George agora se aproveitou dela. Parece um detalhe muito grande para deixar de fora das suas duas primeiras tentativas de pintar George como um agressor sexual, mas ainda assim, feliz em ver ela superar sua contagem de inscritos hoje. Criadores maiores também se manifestaram sobre a controvérsia, como XQC e Asmund Gold, que adotaram uma abordagem muito mais simpática em relação a George e dando suas opiniões sobre todo o incidente. Cara, a vida desse cara foi arruinada. Esse cara foi literalmente photoshopado pra fora da existência porque teve a audácia de aconchegar-se com uma garota em um sofá. A sociedade ou as pessoas precisam decidir o que é ser um adulto, certo? A maioria concorda que você se torna adulto aos 18 anos. Eu acho que usar termos como, cara, você está atualmente moldando um jovem de 18 anos. Discordo um pouco dessa terminologia. Eu acho isso estúpido. Eu acho que é uma linguagem perigosa. Pra ser honesto, eu acho isso uma completa falta de inteligência. Putz, total falta de inteligência. Porém, esses não foram os únicos streamers que opinaram sobre a polêmica. Como mencionado, essa sequência de eventos foi incitada pelas primeiras alegações de Shubble contra Wilbur Soot. Bem, parece que ela também tinha algumas opiniões sobre o assunto, deixando claro que ela estava do lado de Kate. No entanto, a forma como ela se expressou levou a críticas de várias pessoas, principalmente dentro do espaço do YouTube. Eu não acho que isso seja bom em momento algum. Não é certo se envolver com adolescentes em nenhuma circunstância. É isso que eu acho muito pior. Eu sinto que isso me perturba tanto. Eles são tão jovens, e você é tão... O que você está fazendo continuamente dizendo, adolescente aparentemente, para obscurecer o fato de que ela é uma mulher de 18 anos, como uma garota que pode consentir? Entendo se você quer dizer que 18 é jovem, mas não entendo a constante infantilização desta mulher. Tipo, sim. Ela era jovem, ela tinha 18 anos. No entanto, isso não seria o fim da discussão, pois Conor Reed Spence, outro criador altamente influente, também entraria e daria suas opiniões sobre o assunto, fazendo algumas declarações bastante audaciosas. O fato de ser nojento, além do fato de que o público que eles cultivaram são jovens meninas. Você tem jovens meninas assistindo você, e depois você vai na sua desculpa e diz que, eu achei que estava tranquilo, ou elas tinham 8 anos. Você tem 27 anos. Eles literalmente acabaram de fazer 18 anos, o que nós estamos discutindo mesmo. Isso enfureceu muito Dream, que iria falar sobre sua declaração em uma de suas contas alternativas do Twitter. Também Conor come calças. Você é parasocial, nunca fomos amigos, você nem mesmo me conhece. E sua última mensagem para mim foi me perguntando se você poderia vir a um dos meus shows. Claramente, você pensou que eu e meus amigos éramos tão ruins por trás das cenas. Quando fui falsamente acusado de aliciamento, você fingiu que não estava saindo comigo, e apenas aconteceu de estar em uma foto de grupo comigo. Isso resultou em uma zombaria generalizada de Dream, com muitos fãs de Conor se colocando na defensiva e novamente rotulando ele e seu grupo de amigos como abusadores. Com o discurso novamente destruindo qualquer semelhança de nuance que a situação tinha, as opiniões a respeito parecem estar divididas ao meio. A reputação de Kate foi prejudicada por sua terceira resposta devido ao tom problemático e narrativa inconsistente na visão de muitos.
É importante lembrar que as vítimas frequentemente têm dificuldade em recordar detalhes exatos. Mas neste caso, ela e seus amigos contradisseram suas próprias narrativas várias vezes, e testemunhas tinham lembranças muito diferentes do ocorrido. Toda essa situação tem sido uma confusão que sem dúvida resultou em mais danos do que benefícios para todas as partes envolvidas. Não se sabe se George vai superar esse fiasco e continuar produzindo conteúdo como de costume ou desaparecer completamente. Ele ser editado fora da sessão de fotos do MrBeast Feastables mostra danos claros resultantes deste drama. Apesar do apoio contínuo a ele por meio de críticas às constantes mudanças na narrativa de KD, isso não significa que tenha escapado completamente ileso. No YouTube, ele perdeu mais de 100 mil inscritos e no Twitter, outros 80 mil. Esses números são menores que as perdas de seus pares em acusações semelhantes, mas ainda assim significativos. Realisticamente, se ele continuar a criar vídeos e transmitir sem entrar em mais grandes controvérsias, ele provavelmente será capaz de se recuperar e deixar todo o incidente para trás.